Bom dia, amados irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã para compartilharmos uma parte da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim, sobre meus irmãos. Peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo abra o entendimento e os corações para a ministração da Tua Palavra. Nos ajuda neste dia, nos ajuda nesta manhã e nos dá a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos tratar do capítulo 14 de Provérbios. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 25 ao versículo 35. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe é arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ele se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O capítulo 14 tem 35 versículos, e esses 35 versículos têm contrastes em assuntos bem diversos e amplos, como, por exemplo, a mulher sábia, a mulher tola, aquele que teme o Senhor, o que rejeita o Senhor, a mentira e a falsidade, o escarnecedor e o prudente e o tolo, os ímpios retos, o simples e o prudente, os maus e os justos, entre tantos outros. Acho que aqui é uma sabedoria própria do livro de Provérbios para nos chamar a atenção que há sempre opções nos nossos comportamentos e que, se não estivermos atentos, podemos fazer más escolhas na nossa vida. Vamos tratar aqui versículo a versículo, começando pelo versículo 25, que diz: A testemunha verdadeira livra almas, mas aquele que declara mentiras é enganador. Mentiras custam vidas, verdades salvam vidas. O provérbio é resultado de uma simples observação a respeito de testemunhas. A lição oculta é o poder da verdade e da mentira na boca de uma testemunha. Uma testemunha verdadeira pode salvar um homem inocente de suspeitas ou falsas acusações. Uma testemunha mentirosa pode destruir um homem inocente e criar falsas acusações. Usaremos como exemplo o texto de 1 Reis 21, do versículo 7 ao versículo 14, onde conta que Jezabel contratou 2 falsas testemunhas para mentir a respeito de Nabote, para que pudesse roubar os seus vinhedos para o seu marido. Nabote foi apedrejado até a morte. Como consequência, a justiça de Deus, Acabe foi morto em batalha, e Jezabel foi devorada por cães. No temor do Senhor há forte confiança e será refúgio para os seus filhos. O que acontece se um pai estiver amedrontado? Onde que os filhos vão recorrer? Se o pai é calmo e firme, todos os muros podem vir abaixo, podem vir pandemias, podem vir ondas, podem leões fugirem, mas o braço do pai sempre lhe será um lugar seguro. Há uma parábola que conta que um garoto atravessava uma rua segurando na mão do seu pai. Enquanto atravessavam a rua, o pai, preocupado com o trânsito, e o garoto lhe perguntou: Pai, você viu quantos andares tem aquele prédio? Então o pai, preocupado com o trânsito, preocupado com a segurança do filho, e o filho tão seguro, segurando a mão do pai, teve tempo de contar quantos andares tinha o prédio enquanto atravessava a rua, porque sabia que estava seguro, porque estava segurando na mão do pai. O temor do Senhor é manancial de vida para se desviar dos laços da morte. Nos dias em que vivemos, a diferença entre um filho de Deus e um bom religioso se resume no temor que esse homem possui de Deus. Porém, hoje em dia, o verdadeiro temor de Deus é muito confundido com alguns rituais religiosos que vemos no meio do povo de Deus.
Na verdade, a expressão temor de Deus, além de medo e assombro, traz também consigo a ideia de reverência a Deus, ou seja, saber que há alguém sobre nossa vida. O temor de Deus é requisito para uma santidade, para um relacionamento íntimo com Deus. O nosso desejo de ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus deve ser maior do que qualquer outra coisa. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhe mostrará a sua aliança. Na multidão do povo está a honra do rei, mas a falta de gente é ruína do príncipe. Salomão nos leva a pensar na importância das pessoas às quais nos relacionamos todos os dias. Na multidão do povo está a glória do rei, afirma ele. Sua felicidade depende em parte do sábio relacionamento com as pessoas que o rodeiam. Em segundo lugar, ame as pessoas e seja amado. Elas só seguirão uma pessoa amada. Se você não é amado e obriga as pessoas a segui-lo, você não é um líder. Isso é o papel de um ditador. O líder não exige respeito, administra o respeito que os outros lhe dão voluntariamente. Não menospreze a importância de outras pessoas, por mais insignificantes que lhe pareçam. Na falta do povo, a ruína do príncipe, é o que está no versículo 28. Uma pessoa sábia não impõe seu ponto de vista a qualquer preço. Quando você lida com outros seres humanos, tem que sair do eu acho na direção do nós achamos. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente a falta de juízo. Você é muito esquentado, rápido para se irar? Essas são marcas de uma pessoa insensata. Grande sabedoria inclui o autocontrole para governar o seu espírito. Coloque o seu espírito sob controle e o mantenha governado. Se você não puder controlar sua raiva, você dirá e fará muitas coisas tolas. O conselho de Salomão é para você ir mais devagar e irar-se lentamente. O coração em paz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão nos ossos. Da mesma forma pela qual o coração sadio garante a saúde de todo o corpo, a inveja pode apodrecer os ossos, que representa a parte física e psicológica. O invejoso pensa assim: se eu não puder ter, que ele também não tenha. Esse é um sentimento que ninguém gosta de assumir, pois é um grande sofrimento, que vem acompanhado de insegurança, fracasso e fraqueza. Na Bíblia existem algumas histórias que envolvem a inveja, como por exemplo, Caim matou seu irmão Abel por inveja. Os filhos de Jacó venderam seu irmão José como escravo, pois invejavam sua força e caráter. Em 1 Pedro 2:1 diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda maledicência. Quem oprime ao pobre insulta o seu Criador, mas aquele que mostra compaixão ao necessitado honra. Um dos maiores mandamentos de Deus é o amor ao próximo. Isso está em Êxodo 22 a 24, Mateus 25, 31 ao 46 e 1 João 4:20. Essa é uma situação inegociável. Devemos estar sempre atentos às necessidades das pessoas à nossa volta e sempre pensando no que podemos fazer ou podemos fazer mais do que já fizemos. Se compadecer de um necessitado é um sentimento muito nobre. Não basta apenas sentir. Deve haver ação, uma ação concreta para o ajudar. Só se sacia a fome o pão mastigado e engolido. Não adianta ter um pensamento de piedade em relação a uma pessoa e, estando ao seu alcance, deixar de fazer algo concreto para ajudar. Não se espera que nós salvemos o mundo, mas certamente Deus coloca em nossos caminhos pessoas que podem ser ajudadas materialmente por nós. E aqui não há pobre nem rico. De alguma forma, todos podem ajudar, nem que seja dividindo um prato de comida. Versículo 32 diz assim: por sua malícia o perverso é excluído, porém o justo até em sua morte mantém a confiança. O perverso é excluído da presença do Senhor e da sociedade dos justos e de todas as suas esperanças de felicidade, tanto nesta vida como na próxima. Mas o justo tem esperança em sua morte, em seus maiores perigos e angústias, e mesmo na própria morte, ele tem esperança de libertação e de grande e eterna vantagem pelo que sofre. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas ela será conhecida até entre os tolos. Esse provérbio
Observa que a sabedoria não é totalmente desconhecida pelos tolos, porque de vez em quando ela se deixa perceber de relance por eles. No entanto, o verdadeiro lar da sabedoria é junto daquele que possui um coração compreensivo. Um homem sábio tem a humildade de guardar a sua sabedoria para si mesmo, mas a arrogância do insensato o leva a vomitar tolices do seu coração. Sabedoria e modéstia fazem um grande homem, mas a tolice e o orgulho faz dele um perdedor ofensivo. Examine-se a si mesmo. Qual dos dois você é? Embora cada indivíduo seja responsável por suas próprias ações, os efeitos de suas ações se estendem a toda a sua comunidade. O rei se agrada de seu servo prudente, porém ele mostrará seu furor ao causador da vergonha. Quando o servo trabalha direito, o rei se agrada extremamente dele. No entanto, o rei também demonstra raiva e animosidade pessoal contra aquele que o envergonha. Peço que a graça e a paz do Senhor estejam sobre vocês no dia de hoje e sirvam ao Senhor com alegria. Que continuem a louvar o Senhor, a ler a palavra do Senhor nas suas casas e lembrar-se dos necessitados, lembrar-se daqueles que estão enfermos, lembrar do nosso país que vive no meio dessa pandemia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada lar e que a semana de vocês seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém.